Paz e graça a todos vocês. Meu olhômetro não tá a facilitar, mas acredito que tenham pessoas a assistir. Ou se não tiverem pessoas a assistir, acredito que mais tarde a live será assistida ou o vídeo, né? Quando estiver disponível aqui no Facebook. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que está aqui, que está a assistir o vídeo. E pela vida dos outros que hão de assistir o vídeo, provavelmente. E meu nome é The Blessing. Cá estou mais uma vez para partilhar a palavra de Deus para todos vocês. E é sempre uma honra partilhar a palavra de Deus para todos vocês. É sempre uma honra consumir a palavra de Deus. É sempre uma honra consumir a palavra de Deus. E à medida que nós consumimos, aliás, vou falar bem particular, porque é meu caso, porque à medida em que eu consumo a palavra de Deus, percebo que a palavra de Deus não é acerca necessariamente de motivação, não é necessariamente um livro de motivação, mas sim é um livro acerca de Jesus. Então hoje quero falar convosco acerca da importância de ver Jesus nas Escrituras. Quero falar um pouco convosco acerca disso, da importância de ver Jesus nas Escrituras. E à medida em que nós crescemos, vamos nos perceber que meditar a palavra faz parte de alimentar o espírito, não necessariamente de alimentar a alma. Por quê? O ser humano é composto por o ser humano tem três constituintes. Tem corpo, ok, vou dizer assim. O ser humano vive num corpo. Como é assim? O ser humano possui um corpo, possui uma alma e possui espírito. Corpo é o local onde o espírito vive. Alma é onde estão sediadas os nossos pensamentos e as nossas emoções. E espírito é o nosso verdadeiro eu. Portanto, quando há separação entre o corpo e o espírito, nós chamamos de morte, ou chamamos de desaparecimento físico. Chamamos de morte, e que é a primeira morte. Então aqui eu quero falar-vos acerca da importância de ver Jesus nas Escrituras. Porque se nós não vemos Jesus nas Escrituras, vamos transformar a Bíblia num mero livro de princípios, ou por exemplo, num mero livro de regras a serem cumpridas, ou num livro histórico. Vamos diminuir as reais intenções para que serve a Bíblia. Então hoje estou aqui para explicar um bocado acerca disso. E com base no que está escrito nos livros de Colossenses capítulo 2, versículo 6 e 17, livro de Hebreus capítulo 10, versículo 1, e também no próprio livro de Hebreus capítulo 8, versículo 5, podemos dizer que o Antigo Testamento é acerca de Jesus, o assunto do Evangelho que vamos encontrar, principalmente no Novo Testamento, é acerca de Jesus. Quando formos a ler Bíblia, é acerca de Jesus. A Bíblia é acerca de Jesus, mais nada. Vamos lá ler um bocado para dizer que eu não estou a ler, né? Vamos lá ler um bocado do livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Vou começar do 4, diz assim: ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já a acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, fazer tudo conforme o modelo no monte que se te mostrou.
Aqui nós podemos entender, queremos levar um detalhe acerca do Evangelho. Diz que os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. O que serve de exemplo e sombra das coisas celestiais? Estamos a falar dos sacerdotes. Servem de exemplo e sombra de coisas celestiais. Por exemplo, quando eu falo de algum exemplo, não estou falando necessariamente daquela dada coisa. Quando falo de sombra, por exemplo, o fato de você ver minha sombra não significa que você me viu. O fato de você ver minha sombra não significa que você me viu. Não significa que você me viu. Tanto que também a Bíblia diz, Jesus diz que não se engana, ninguém nunca viu Deus. Mas vemos Moisés a dizer que viu Deus. Moisés não viu Deus, viu sombra de Deus. Viu sombra daquilo que algum dia se tornaria. Então, nós temos que entender basicamente esse tipo de coisa. E consoante à medida em que nós formos a entender que a Bíblia é acerca de Jesus, há certos compartimentos das nossas vidas, há certas áreas das nossas vidas que pouco a pouco vão se libertando, vão sendo desbloqueadas. Por quê? Nosso conhecimento de Cristo está a aumentar a cada dia. É por isso que o livro também de 1 de Pedro diz, acho que é 2 de Pedro, aliás, uma das cartas de Pedro diz, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando a Bíblia diz graça, está a falar de desfrutar de algumas bênçãos que foram disponibilizadas pela morte e ressurreição de Jesus. Então, quanto mais conhecermos a Jesus, mais teremos graça. Se calhar nós queremos graça a nível financeiro, se calhar nós queremos graça a nível de saúde, talvez nós queremos graça acadêmica. Então, essa graça vai sendo liberada à medida que nós conhecemos a Jesus. Não à medida que nós conhecemos princípios. Nós não abrimos Bíblia para ver outra coisa senão Jesus. Nós não abrimos Bíblia para ver uma outra coisa senão Jesus. Porque Jesus é a mensagem que a Bíblia transmite. No Antigo Testamento, Jesus é transmitido Jesus de uma forma em tipos, em sombras de tipos, em sombras de exemplos. Não é transmitido Jesus explicitamente como o Novo Testamento. É por isso que a Bíblia fala que devemos considerar o Antigo Testamento como sombras e tipos que apontam para Jesus. Nós não abrimos Bíblia para aprender princípios. Nós abrimos Bíblia para conhecer a Jesus. Nós abrimos Bíblia para conhecermos a Jesus. A nossa deficiência na vida é do tamanho da ausência do conhecimento. Guarda isto. A nossa deficiência na vida é do tamanho da ausência do conhecimento de Jesus na área em que temos dificuldades. Então, o que significa que o problema não é que você não conhece princípios, o problema não é que você não aplica princípios. Às vezes o problema é que você precisa de conhecer uma versão de Jesus que você desconhece. Não negamos. Você conhece a Jesus. Está bom, conhece, eu também conheço. E ainda preciso mais de conhecer a Jesus. Todos nós precisamos de conhecer a Jesus. Então, só que há uma versão de Jesus que você talvez precisa de conhecer. É por isso que eu digo, a nossa deficiência na vida é do tamanho da ausência do conhecimento de Jesus na área em que temos dificuldades. Por exemplo, se nós temos dificuldades na vida financeira,
precisamos de conhecer uma visão clara de Jesus nessa área. Se temos falta de saúde, por exemplo, é porque mais do que precisarmos de sermos curados, prestem atenção, por muitos aqui precisam de saúde. Se temos falta de saúde, é porque mais do que nós precisamos de ser curados, é porque precisamos ainda mais de conhecer Jesus nessa área. Temos muitas pessoas que têm problemas sérios de saúde, causados até por seres espirituais. Não porque eles desconhecem a cura divina, não porque eles não participaram em avivamentos de cura divina. Não é isso. Muitas das vezes é porque eles precisam de conhecer uma versão acerca de Jesus. É por isso, se formos a prestar atenção em milagres de cura que Jesus fazia, existiam pessoas que não eram curadas por causa das suas concepções mentais. Por causa das suas concepções mentais. Boa parte dos que tinham problemas de saúde, que foram curados por Jesus, já de serem curados de Jesus, apresentavam uma consciência de condenação. E não há nada mais perigoso, não há nada mais inimigo. A maior inimiga de um cristão, de um crente salvo, não é o diabo, é a consciência da condenação. Por quê? A consciência da condenação é uma mente fértil para o diabo lançar os seus dardos inflamados. Quando o diabo lança os seus dardos inflamados, vai estagnar a tua vida. E quando ele estagna a tua vida, você acaba não vivendo aquilo que Deus quer que você viva. Às vezes o problema não é porque as pessoas não conhecem a cura divina. Mas às vezes é porque elas desconhecem o Deus da cura. Vou te explicar. Vou dar exemplo de um dos jovens que tinha uma certa doença, era paralítico. Ele chegou no ouvido de Jesus, disse: Jesus, eu estou assim, porque alguns anos atrás eu traí minha esposa. Estás a ver? Isso é consciência do quê? De condenação. É consciência de condenação. Eu não posso ser curado porque eu, em vida, não honrei os meus pais. Os meus pais faleceram. Eu não estou contra. Eu sou contra desonrar o pai e a mãe. Não estou a falar que você deve desonrar o seu pai e sua mãe. Mas estou a falar no quesito, no âmbito em que você não conhecia Jesus e você fazia isso na ignorância. Porque eu não sou curado por causa disto, mais aquilo. São por causa de condicionantes. Tens que ter muito cuidado com condicionantes. A misericórdia de Deus não tem condicionantes. Se calhar as pessoas que têm problemas de saúde precisam de saber que as bênçãos de Deus não têm condicionantes, senão arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de mentalidade. O único condicionante, no máximo, é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade não no sentido de você saber que você está a pecar quando faz isto ou aquilo, não. Mudança de mentalidade, a tua maneira de entender quem é Jesus, a tua maneira de entender a pessoa de Jesus precisa de mudar. Muitas das vezes, nós sofremos na vida porque nós temos pouco conhecimento acerca de Jesus. E por termos pouco conhecimento acerca de Jesus, vamos ter dificuldades nessas áreas. Por exemplo, na tua vida acadêmica, Deus tem falado muito comigo acerca da minha vida acadêmica. E eu acabei percebendo que eu preciso de conhecer a Ele, preciso de descansar nele. Deus tem falado com muita gente. Meu amigo, nunca, por exemplo, se você quer, tem dificuldades na tua vida financeira,
Você precisa de olhar para Jesus. Não olhe para teu país. Olhe para Jesus. Não olhe para teu país, meu amigo. Estou a te dizer, não olhe para teu país. Não olhe para condições econômicas do teu país. O teu Deus não é limitado pela economia. Jesus, o teu Deus não é limitado pela economia. Aleluia. A nossa dificuldade é vencida por Cristo. E se é vencida por Cristo, convém que conheçamos ao próprio Cristo. Se nós não conhecemos a Jesus, as nossas dificuldades vão permanecer. E não porque nós não temos conhecimento de como vencer aquela dificuldade, mas porque não temos conhecimento de Cristo. E por não termos conhecimento de Cristo, vamos sofrer. E outra coisa, se você quer vencer na vida, vença ao modo de Deus. Não vença ao modo do mundo. Se você quer vitória na sua vida financeira, vença ao modo de Deus. Não vença ao modo do mundo. Ao modo do mundo vai te dar métodos. Quando você cumprir com esses métodos, até que pode dar certo. Mas a glória não será para Deus. E nós quem somos? Somos embaixadores de Cristo. Se somos embaixadores de Cristo, nós estamos aqui para glorificar a Deus. Então, como é que você vai glorificar a Deus se você quer vencer na vida ao modo do mundo e não ao modo de Deus? É ilusório abrir Bíblia para estudar como vencer tuas dificuldades, pensando que assim vais vencer. Até pode funcionar isso. Esses truques que você encontra até podem funcionar, mas não vais glorificar a Deus. Não vais glorificar a Deus. Você vai glorificar seu esforço. Você vai glorificar a força das tuas mãos. Não vai glorificar a Deus. E por consequência, isso não vai tardar. Você vai voltar na mesma situação de novo. Você vai voltar na mesma situação de novo. A Bíblia não é um livro de princípios, e sim de Jesus. Ela revela princípios. A Bíblia revela princípios para revelar Jesus. A Bíblia a Bíblia não é um livro histórico. Ela apenas revela acontecimentos históricos para revelar Jesus. Portanto, nós não abrimos Bíblia para termos conhecimento bíblico. Nós abrimos Bíblia para termos conhecimento de Cristo. Nós não abrimos Bíblia para aprender regras para viver bem ou para aprender princípios de vida. Nós abrimos Bíblia para conhecer como Jesus é e quem é Jesus. Em suma, nós abrimos as Escrituras Sagradas para conhecer a Jesus. Se o diabo está nessa história, é para revelar a Jesus na mesma história. Se Judas Iscariote está nessa história, é para Jesus revelar é para nessa história ser revelado Jesus. Se Pilatos já está nessa história, é para nessa história ser revelado Jesus. Ide na tua história. Se na tua história existem pedregulhos, o foco não são os pedregulhos. Os pedregulhos estão para testemunhar a Jesus que você serve. Se os inimigos que te barram de você prosseguir estão na tua vida, é para eles testemunhar a Jesus. Eles não são personagens principais. Para de tratar o diabo como personagem principal. Para de tratar tua dificuldade como personagem principal. E principalmente, acima de tudo, pare de tratar você como personagem principal da tua vida.
Você não é o principal personagem da tua vida. Jesus é o principal personagem da tua vida. E enquanto não entenderes isso, você vai cambalear, vai cambalear. Se você estiver na linha férrea, você vai descarrilar. Porque Jesus deve ser o personagem principal da tua vida. E deve ser o primeiro socorro na tua vida. Ok. Quero vos elucidar mais acerca da Bíblia. Que a Bíblia é muito mais acerca de Jesus. Não das coisas. É acerca de Jesus. Vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 24. Desculpem, assim que é. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Alguém está? Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 25. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 25. Vou ler. Ou alguém para colar. Ou alguém para colar. Enquanto eu leio também. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de todo aquilo que havia sucedido. 15. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que é que estáis tristes? 18. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Uau, que pergunta seca. 19. E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, e de todo o povo. 20. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte, o crucificaram. 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, ou o que libertasse Israel no dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. 23. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham. Será que estamos aqui? Lava havia sido interrompida, mas graças a Deus conseguimos retomar a mesma live. Mas, ok. Eu acho que só posso começar a ler de novo. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe:
És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? 19. E ele lhes perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, entregaram a condenação de morte e o crucificaram. 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas já aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, nas quais de madrugada foram ao sepulcro. 23. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres que haviam dito. Porém, a ele não o viram. 25. E ele lhes disse, ó nécios, ó tardios para crerem nesse caso, e tardos de coração para crer o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que ele achava em todas as escrituras. 28. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e o partiu e o deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e apareceu-lhes. 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. 34. Os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. 35. E eles lhes contaram o que já acontecera no caminho e como eles foram conhecidos a partir o pão. Eu quero que vocês prestem atenção em alguns dos quesitos. Versículo 27 é muito importante, em que diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que se achava em todas as escrituras. Bingo! Em outras versões está mais claro, só que aqui eu não tenho como abrir outras versões, mas em outras versões está mais clara, porque Jesus, na caminhada de Emaús, encontrou em seus discípulos, 2 dos seus discípulos, deprimidos. Então, se o Antigo Testamento não era acerca de Jesus, por que Jesus explicou manuais de todos os profetas? Explicou manuais de todos os profetas do Antigo Testamento. O que quer dizer que a caminhada de Jerusalém, de Jerusalém para o outro ponto em que os discípulos queriam ir, era muito longo para se explicar acerca, para os próprios Jesus falar de todos os profetas. Na verdade, Jesus nem estava a falar dos profetas. Estava a abrir as escrituras em que os profetas falavam acerca dele mesmo. Por isso que eu te digo, a palavra de Deus, a Bíblia, é acerca de Jesus. Abra a Bíblia acerca de Jesus. E tem uma outra questão, urge uma outra questão aqui. Por que Jesus,
quando encontrou com esses discípulos que estavam deprimidos, não falou-lhes logo que, ei, estou aqui, sou eu, Jesus. Não lhes falou diretamente. É simples. Porque Jesus queria que eles o vissem nas Escrituras. Queria mostrar também para nós que é possível lhe ver nas Escrituras. Quando nós abrimos Bíblia, nós abrimos para ver Jesus nas Escrituras. Mesmo quando abrimos os livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, os livros da lei, é para vermos Jesus nesses livros. Não é para conhecermos regras, não é para conhecermos leis, não é para conhecermos princípios, é para conhecermos Jesus. Então, deixe o teu coração arder por ver Jesus nas Escrituras, tal como aconteceu com estes discípulos. Tal como aconteceu com estes discípulos. Sempre que você ouve a falar acerca de Jesus, o teu coração sempre vai arder. Porque você está a ver Jesus nas Escrituras. É muito importante ver Jesus nas Escrituras. E você sabia que só os que crêem é que vê Jesus nas Escrituras? Só os que crêem. Todos os olhos. Olha, estás a ver? Até vou tirar um pouco óculos para ver meus olhos. Este olho aqui, todos os olhos, tanto daqueles que morreram, tanto destes que estão vivos, como somos nós, tanto daqueles que também hão de vir, que são nossos filhos, vão ver Jesus já voltar, com olhos físicos. Vão ver fisicamente a Jesus. Mas para ver Jesus nas Escrituras, é importante estar aberto, estar de coração aberto para ouvir a Jesus. E é essa mensagem que eu queria deixar para todos vocês. Eu acredito do fundo do meu coração. Aqui o olhômetro não está a mostrar nenhuma visualização, mas eu creio que tem alguém a me assistir e basta garantir de que essa pessoa foi impactada pela palavra de Deus e pelo ensino do dia de hoje. Eu fico feliz. Fico feliz porque esta é a vontade de Deus. Se Deus falou no meu coração de que tenho que começar a trabalhar com as redes sociais, pregar o evangelho nas redes sociais, não vou parar por causa disto. Não vou parar por causa disto. Então, contudo, convém que a vontade de Deus seja feita. E quero mandar um abraço para Mindful G The Book e meu pai na fé também que está a me assistir, Elias Tempo de Deus. São pessoas muito importantes para a minha vida. Mindful Gêncio, Full G The Book, é meu mestre da palavra de Deus. E Elias Matsebol é meu pai na fé. Falaria muita coisa acerca destes grandes homens de Deus. Falaria muita coisa acerca destes grandes homens de Deus. Mindful G The Book e meu pai na fé, Elias Matsebol. Amo a todos vocês. Mano Mafi Manhissa, seja bem-vindo, apesar de que a live já está a terminar. Acredito que has de ver a repetição desta live. E convém que a vontade de Deus seja feita. E esta ministração que eu queria trazer para todos vocês, talvez o problema que te aflige, Cristo é a solução do teu problema. Cristo, Jesus, é a solução do teu problema. Então, o segredo não é conhecer como resolver o teu problema, não ou seguir regras para resolver o teu problema, mas sim é conhecer a Jesus. É conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é a coisa mais importante. É por isso também vou falar de aquele coxo que ouvia Paulo ministrar a palavra de Deus. Quando aquele coxo ouvia Paulo ministrar a palavra de Deus,
ele de repente saltou. E Paulo declarou para a vida dele e ele de repente saltou. Não que necessariamente apóstolo Paulo estava a pregar acerca da cura. A Bíblia não diz que Paulo estava a pregar acerca da cura. Mas a Bíblia diz que apóstolo Paulo estava a pregar o evangelho. Então, nunca despreze oportunidades para conhecer a Jesus. Nunca despreze oportunidades para conhecer a Jesus. E muitas das vezes, quando você não desperdiça essas oportunidades para conhecer a Jesus, vais ver que a solução dos teus problemas não estavam onde você achava que estão, mas sim estão em Jesus. Então, vou ficar aqui, despeço-vos com beijo nos vossos corações e que a paz que excede todo entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Amém.